Olá! Seja muito bem-vinda à nossa oficina de almofadinhas. Eu sou a Tatiane Abreu, criadora do blog Viver do Artesanato, e faço artesanato já há alguns anos, mas não era profissionalmente, até que eu decidi então largar a minha carreira de engenheira civil e viver somente do artesanato. Bem, eu sou mãe de uma menina e senti que eu precisava estar mais presente para poder cuidar dela. Então, pensando nisso, eu decidi me jogar nesse mundo das almofadinhas e trabalhar em casa. Confesso que no início foi um pouco difícil, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E para quem gosta de artesanato, trabalhar fazendo o que gosta, fazendo o que ama, acaba se tornando um prazer. Eu, por exemplo, tem momentos que eu trabalho de tarde e não vejo a hora passar. E se você está aqui, é porque você também gosta de artesanato e pensa assim como eu. Eu gostaria muito de te agradecer por estar aqui me acompanhando. Isso significa muito para mim. Agora então, eu vou te falar um pouquinho sobre a oficina de almofadinhas e o porquê que eu decidi criar e compartilhar tudo isso com você. Bem, eu já estava há algum tempo querendo lançar algumas aulas e mostrar para as pessoas que é possível sim ganhar dinheiro fazendo artesanato. Agora eu vou te falar um pouquinho da nossa oficina de almofadinhas e o porquê eu decidi criar e compartilhar tudo isso com você. Bem, eu já estava há algum tempo querendo lançar algumas aulas e mostrar para mais pessoas que sim, é possível ganhar dinheiro e ao mesmo tempo você está fazendo o que você gosta. Então eu pensei, já que eu ajudei tantas mamães, por que não ajudar agora as artesãs para que esse mundo de almofadinhas possam chegar a mais e mais mamães? Hoje, o artesanato não é mais aquele trabalho manual vendido por ser feito à mão. As próprias fábricas de tecidos, elas acabam se modernizando, fazendo novas estampas, cores diferenciadas, e isso deixa os nossos trabalhos mais bonitos, mais modernos. Ao todo serão 3 aulas e nessas aulas teremos uma peça diferente para cada dia. Ao todo serão 3 peças e cada dia a gente vai aprender uma pecinha diferente, para que você possa já começar a desenvolver o seu trabalho pensando nesse nicho de atender as mamães. Hoje na aula 1 eu vou te ensinar a fazer o varal de coração e vou te mostrar o passo a passo para você desenvolver o coração e formar o varalzinho. Então fica aqui comigo, eu tenho certeza que vai ser uma aula muito gostosa de você me acompanhar. E mesmo que você já saiba fazer esse tipo de peça, eu sugiro que você me acompanhe, porque a gente sempre tem algo ainda para aprender, não é mesmo? Eu mesma, por exemplo, quando trocamos algum comentário, interagimos, eu aprendo muito com vocês. Então, vamos lá fazer o nosso varal de coração? Bem, primeiramente, a gente vai pegar o molde, que vai estar disponível aqui embaixo para vocês, e a gente vai cortar ele em toda a volta do coração. Eu costumo fazer, antes de eu cortar, eu gosto de passar uma fita, não sei se vai dar pra ver, que ele tá meio brilhosinho, ó. Eu gosto de passar uma fita, porque daí na hora que eu cortar ele vai ficar mais durinho, e ele vai, porque eu usei um papel de rascunho, mas ele vai ficar, mesmo assim, ele vai ficar mais durinho. Se você quiser até fazer ele mais durinho ainda, pode colocar dos dois lados. Mas na hora que você for passar pro tecido, ele já vai dar uma estruturada no molde. Então, vamos lá. Eu vou pegar o tecido do lado avesso e vou fazer o meu coração. Vou desenhar o meu molde, na verdade. Aqui, eu vou utilizar uma canetinha que eu tenho, que ela some com... Depois de algumas horas, ela some. Mas você pode usar o que você tiver aí na sua casa, no seu ateliê. Pra gente poder fazer a costura e deixar o espacinho pra gente poder encher, ó, lado direito com lado direito, eu viro e eu vou pra máquina costurar o coraçãozinho. De mais ou menos uns 2 dedos.
Eu não gosto de deixar muito perto aqui da pontinha do coração e também não gosto muito de deixar próximo a essa curvinha. Então, é mais ou menos no meio aqui, ó. 2 dedinhos. E aí, eu vou pra máquina e vou costurar toda essa voltinha. Agora que você já fez toda a costura em volta do coração, deixou essa aberturinha aqui pra poder fazer o enchimento, eu vou tirar os alfinetes. Já tinha tirado um antes. Deixa eu só mostrar pra vocês. Olha só. Então, eu deixei só esse espaçozinho aqui. E eu aqui comecei daqui, vim pra frente. E aqui eu dei uma resinha, também no final da costura aqui também dei outra resinha. E outra dica legal é que eu não faço o ponto comum da máquina. É o ponto reto, né? Só que eu deixo ele um pouco mais estreitinho, ó. Aqui é o 1.8 que eu uso. Geralmente o da máquina ele vem 2.5. Então, até aqui pra fazer essa curvinha, o ponto mais fechadinho vai ficar melhor acabado depois do coração. Agora eu vou fazer todo o corte em volta do coração. Eu vou deixar mais ou menos uns meio centímetro em volta e já mostro pra vocês. Deixo mais ou menos a mesma medida em volta de todo o coração. Não é porque tem uma curva ou uma entrada que eu vou mudar isso. Ó. O que eu faço de diferente agora? Aqui, quando a gente for desvirar, vai ficar uma coisa meio inusada aqui pelo lado de dentro. Então, eu venho aqui, mais ou menos aqui no centro, dou uns piquezinhos. Eu não chego tão... Eu chego próximo da costura, mas eu tomo muito cuidado pra que eu não corte a costura. Ó, então, quando eu for desvirar o coração, ele vai puxar à vontade e ele não vai ficar franzido. Aqui não tem necessidade, porque a volta é pra fora. Aqui ele dá uma leve entradinha, então eu também vou fazer uns piquezinhos. Então, agora eu vou desvirar esse coração. Aqui eu vou pegar a própria caneta mesmo, pra poder fazer deixar ele bem viradinho, pra que não fique nada de costurinha, de entradinha no caso. E assim ficou o nosso coração. Aqui também. Ó, esse é o formatinho do nosso coração. Agora, eu vou colocar fibra siliconada nele, vou encher ele e depois a gente continua. Eu trouxe aqui a minha fibra siliconada. Eu gosto de usar aquela fibra que ela é mais macia. Tem umas que você não consegue fazer isso daqui, ó. Ó, puxar ela e ela se abrir inteira. Então, eu vou começar enchendo meu coração. Eu uso a ponta do meu dedo pra forçar essa fibra a entrar em todos os cantinhos lá dentro do coração. Eu gosto de colocar pouquinho em pouquinho,
para que não fique abolotado lá dentro a fibra. Posso usar algum objeto também que me ajude. Ou então, somente o dedo. E vou encher todo o coraçãozinho. Só mais um pouquinho. Aqui nos cantinhos. É bom você ter alguma coisa pra você empurrar bem. Por isso que eu disse pra fazer a costura com um ponto bem fininho, porque dependendo da largura do ponto, se você forçar muito na hora de que você estiver fazendo isso daqui, pode estragar o seu trabalho. Pode forçar um pouquinho demais e pode abrir o seu ponto. Então, dessa maneira, fica mais forte a costura. Só mais um pouquinho e daí já deu. Ok. Agora, vamos fechar o coraçãozinho com um pontinho invisível. Pra fechar, eu vou usar linha comum também, linha de máquina, a mesma linha que eu fiz o coraçãozinho, que eu fiz a costura, né? E vou fazer assim. Pra mim poder fazer o pontinho, eu dobro a linha e deixo numa ponta, eu deixo a argolinha. E na outra ponta ficaria as duas pontas, né? Então, eu vou vir aqui só pra dar uma arrumada na pontinha, corto, coloco a linha na agulha. E agora eu vou costurar. Pra mim costurar e deixar essa costura bem bonitinha, eu costumo fazer assim. Eu jogo pra dentro e vejo mais ou menos a direção da costura que eu fiz com a máquina. Então, eu venho aqui, passo por dentro. E aqui eu dou a laçadinha. Agora, eu vou pro outro lado, pra esse lado, e faço a mesma coisa. Eu vejo mais ou menos o alinhamento. É legal que essa caneta, ela até deixa marcado. Ainda não saiu a tinta, né, a cor. Então, eu consigo ver, como o tecido é branco, eu consigo ver aonde que foi nesse lado, né, porque eu só fiz de um lado. Ó, mas agora eu venho do outro lado e vou fazendo isso. Venho de um lado e do outro. Vai ficando como se fosse um cadarço de tênis, ó. Risquinhos no meio. Aí, na hora que eu puxar, eu tenho que só cuidar para que essa ponta, essas pontas aqui do tecido fiquem para dentro. Eu vou dar uma puxadinha e a parte que eu fiz inicialmente já tá fechadinha. Agora, eu vou continuar. Levo essa linha de um lado para o outro. Vou dar mais uma puxada.
Ó, como vai ficando perfeitinho. Agora aqui no final, já vou cuidar pra que fique essas pontas pro lado de dentro. Falta só mais um pedacinho. Finalizei. Agora eu vou pegar, vou passar a última vez e já vou deixar essa argolinha e já vou fazer a laçadinha final. Dou um puxãozinho. Vou fazer mais uma vez esse mesmo lacinho. Ó, passo por dentro. Agora, eu entro dentro mesmo pra valer e saio num outro local. E agora, eu finalizo. Então, fechamos um coraçãozinho. Bom, agora que eu fiz todo o acabamento, eu vou fazer a ligação entre os corações. Aqui, eu já tinha feito antes outros corações e já tinha emendado, justamente pra chegar com esse daqui e a gente finalizar os corações, né? Como que eu faço a emenda desses corações? Ó, na verdade, eu faço uma costura entre eles, uma costura fortezinha, né? Pra que eles não soltem facilmente. E se a pessoa puxar, é claro que pode danificar, mas ele aguenta perfeitamente a sustentação para colocar na caminha, para colocar no bercinho. Então, eu vou fazer essa ligação entre dois corações aqui para vocês poderem estar visualizando. Eu já tenho uma linha aqui na minha agulha, eu vou só fazer o lacinho. Ó, eu meço mais ou menos aonde que eu quero fazer essa ligação. Até, se você quiser, pra ajudar, você pode fazer um risquinho, ó. Uma simples marcaçãozinha, só pra mim saber a ligação. Então, eu vou vir aqui no meu coraçãozinho branco ou outro que você quiser fazer, outra cor, qualquer um, né? Eu vou vir aqui no meu primeiro coração e vou fazer essa ligação com essa linha. E aí, eu vou pegar o meu outro coração, vou medir mais ou menos o comprimento. E nesse caso aqui, eu até fiz a marcação com a caneta. Mas se eu não tivesse feito, eu ia fazer isso daqui. Medir mais ou menos o comprimento do coração, ver aonde queria dar aqui e passar aqui por dentro. Então, eu puxo e é como se eu fizesse um pontinho invisível aqui. Mais ou menos no segmento de uns 3, numa altura que dê 3 pontinhos. Novamente, eu vou passar aqui por aqui. Vou passar pelo outro lado. E agora, eu vou descer. Agora, eu vou fazer ele do outro jeitinho, ó. Porque eu quero que eles fiquem bem unidos. Eu não quero que eles soltem daqui a uns dias, quando começar a manusear os corações. Por mais que seja uma simples costura, ele tem que ficar um pontinho bem fixo, porque o seu trabalho, ele tem que ficar bonito por um bom tempo, né? Então, agora eu passei pro outro lado, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou vir aqui desse lado, puxar, agora eu vou vir do outro,
E agora eu vou jogar pra cima, ó. É como se eu fosse fazer pontos invisíveis, só que numa direção, para que eu consiga fixar os dois corações juntos. Aqui do outro lado, vou fazer mais um pontinho agora pra gente poder dar uma laçadinha. Puxei bem firme, vou fazer isso novamente. E agora, eu só passo por dentro, conforme eu fiz no fechamento lá. Saio em outro local e corto a linha. Bom, no meu varal, eu fiz 2, 4, 6, 8, 9 corações, tá? Ó. E eu já fiz uma tira aqui na lateral, e daí a outra eu vou fazer agora com vocês. Mas então, vamos lá. Vamos fazer a outra tirinha. Pra poder fazer a tirinha, eu já cortei aqui um pedaço de tecido. Eu vou ver a medida junto com vocês. Ela tem 51 centímetros. Mas essa daqui é uma média, tá? Você pode fazer com 48, com 45... 35 e 50 centímetros eu acho que é o ideal. Mas então, vamos lá. O que que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu vou costurar essas laterais aqui. As duas laterais. Pra que fique pra dentro na hora que eu for... Deixa eu tirar essa régua porque tem o brilho. Ó, pra que fique pra dentro depois na hora de eu fazer o acabamento, tá? Então, eu vou costurar dessa maneira e dessa maneira. Então, eu fiz as duas costuras, tanto numa lateral quanto na outra, pro lado de dentro do tecido, né? Eu vou só dobrar aqui a minha tira. E vou passar uma costurinha nessa lateralzinha aqui, ó. Tá? Bem na beiradinha. Você já vai entender o porquê. Já fiz a minha costurinha. Dá só uma olhadinha. Eu joguei bem no cantinho, até se você tiver uma máquina que consiga colocar a agulha mais pra direita, vai te facilitar, tá? Aqui é o tecido reto, lembrando que eu só fiz uma dobra no meio do tecido e fiz essa costurinha. Aqui... Nessa lateral, eu não costurei, só costurei antes de eu fazer essa costura reta. Fiz isso pra colocar a barrinha pra dentro pra fazer o acabamento. Deixa eu pegar uma tesourinha. Não dá agora. Mas então, agora, o que que eu farei? Eu vou abrir aqui essa minha costura. Eu vou abrir essa minha faixinha. Pra deixar essa costura que eu fiz no meio. Isso faz com que fique um acabamento mais bonito no seu trabalho. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou conseguir mexer com a minha câmera agora, mas é legal você pegar, por exemplo, a beiradinha da mesa. Se você tiver com ferro de passar aí, até é mais fácil. É fácil também. Mas se você tiver na beiradinha da mesa, por exemplo, você faz assim, ó, na beiradinha da mesa, que ele vai fixar bem essa marquinha aqui. É o que eu vou fazer aqui, tá? Eu não vou conseguir filmar pra vocês, porque eu tô com a câmera fixa, mas eu vou fazer isso. É como se eu tivesse aqui a minha mesa, e eu vou fazer esse movimento, pra poder fixar bem. É só um truquezinho.
Ok, já fiz. Agora, eu vou dobrar novamente. E vou fazer uma outra costurinha bem na beiradinha novamente. A primeira costura que eu fiz vai ficar interna, não vai aparecer, e vai finalizar esse acabamento. Então, agora eu vou pra máquina. Lembrando, vou costurar só uma costura reta até o fim. Bem nessa beiradinha, tá, gente? Ok, já fiz toda essa costurinha. Só fiz de um lado, não fiz do outro, porque eu acho que não é necessário. Como ficou uma tira bem fininha, um ladinho só já tá bom. Agora, eu vou tirar essas rebarbinhas que ficam de linha. Aqui também, do outro lado. Ops. Então, já temos a tirinha, tá? Agora, também é interessante a gente mostrar que ela diminui um pouquinho, porque a gente faz aquele acabamento na ponta, então ela some pelo menos 1 centímetro de cada lado, ó. Agora, eu tenho 48 centímetros. 48,5, né? 48. Mas é isso. Então, agora, o que que eu vou fazer? Vou achar a outra ponta do meu coração, do meu varal, e vou também fixar aqui. Do mesmo jeito que eu fixei os corações, eu vou fixar aqui, fazendo pontinho invisível. Pra ficar um acabamento mais perfeito ainda, né? Eu não sei se você vai perceber, mas, por exemplo, aqui desse lado, ó, eu fiz a costura viradinha pra baixo. Isso daqui não é necessariamente, não precisa fazer necessariamente, mas é uma questão de acabamento, né? Então, quando eu vir aqui, for fazer o outro lado, vou procurar fazer da mesma maneira, com a costurinha virada pra baixo, né? Pra ficar costurinha virada pra baixo, costurinha virada pra baixo. Então, agora eu vou fazer aqui com vocês. Eu já tenho aqui a minha linha na agulha. Eu já tenho uma linha aqui sem argolinha. Então, pra mim não ter que começar do zero, pra mim não pegar outra linha, eu dou um nozinho aqui, que tá tudo bem. Vai ficar escondidinho também. Dou umas 3 laçadinhas pra fixar. E venho aqui. Lembrando, costurinha virada pra baixo, costurinha virada pra baixo. Eu vejo mais ou menos aqui, a posição do coração, da lateralzinha aqui. E vamos lá. Começo com um pontinho no coração. Venho prendendo aqui pra fixar a linha. Passo por dentro. De um lado pro outro, de um lado, ó. Vou agora do lado da tirinha. E vou do lado do coração, pra deixar bem firmezinho. Puxar bem. Como eu cheguei em cima, eu já vou dar uma laçadinha aqui, tá? Eu gosto de deixar ele bem fixo.
Então, agora eu vou por outro lado, já passei por cima, agora eu vou pro outro lado. Passar do lado da tirinha. Ao lado do coração. Do lado da tirinha. Lado do coração. Eu já cheguei embaixo novamente, tá? Eu vou fazer agora o retorno. Eu gosto de deixar bem fixado, gente, pra não ter perigo de alguém dar uma puxadinha e soltar. Pelo menos dessa forma aqui, pode ser que daqui a alguns anos a criança cresça e comece realmente a puxar um pouco mais, né? Mas isso daqui vai durar muito tempo na caminha, sem dar nenhum probleminha. Temos outras opções de fazer também, de colocar uma fita, de passar essa fita por dentro do coração mesmo, e ficar mais fixado, né? Mas eu optei fazer dessa forma porque eu acho que fica um acabamento mais bonito. Vou dar mais uma laçadinha. Eu acho que até em algum ponto, pode até ser que apareça aqui os pontinhos, mas você não vai deixar isso daqui numa posição que as pessoas vão chegar e reparar muito. Ó, caiu minha agulha. Mas ficou bem fixo, ó. E dá pra você vir, chegar no bercinho, dar uma laçadinha, né? Você tem aquela autonomia de puxar um pouquinho aqui o tecido, dá com 2 pontos, dá uma laçadinha com duas laçadinhas, aí é questão de gosto. Mas esse daqui, então, foi o nosso varal de coração. Tem o ladinho certo dos corações, ó. Finalizamos.
Essa então foi a nossa aula 1, onde eu te mostrei a fazer o nosso lindo varal de coração. Essa aula vai ficar no ar até o dia 29 de março. Até lá, você pode assistir quantas vezes você precisar. E para não ficar nenhuma dúvida em relação ao nosso varalzinho, eu deixei aqui embaixo um link do nosso grupo da oficina para que você possa deixar sua sugestão, sua dúvida, e pode ter certeza que eu vou ler e responder todos os comentários. Eu te espero na próxima aula.